mim, foi uma cultura que apaixonou de primeira vista. É lógico que, para mim ficar perto da minha esposa, foi o primeiro emprego que eu tive que era com sorgo, então eu me apaixonei pela primeira vista com a cultura do sorgo. O meu papel dentro da Innovative Seed Solutions é muito mais no desenvolvimento dos cultivares, né? A Innovative é uma empresa americana que ela tem como propósito fornecer para as empresas de semente a genética de sorgo, são híbridos de sorgo. Então, alguns dos materiais que estão plantados hoje aqui são de origem da Innovative. A minha ideia de estar aqui com vocês é contar um pouquinho, né, em 15 minutos, para contar um pouquinho dessa experiência com a cultura do sorgo. Vocês sabem onde que é um dos países que mais planta sorgo? Um dos países que mais planta no sorgo é os Estados Unidos. Vocês têm ideia de quanto que uma lavoura comercial americana produz? O México, que é um país plantador também, um dos países plantadores, ele escolhe lá entre 14 a 16 toneladas. Então veja que a cultura do sorgo, ela tem aí um potencial produtivo que em algumas regiões, é lógico que a gente não chega às 14 toneladas, né, em alguns casos de pivô, mas o sorgo ele tem um potencial genético para se produzir nas condições brasileiras até 11, 12 toneladas eu já vi essa condição. Então, sempre me encantou essa flexibilidade. Então, se vocês observarem, se vocês entenderem um pouquinho da cultura do sorgo, é uma espécie que tem muita flexibilidade. Então, ela tem muitas aptidões. Vocês sabem a origem do sorgo, da espécie do sorgo? Quem falou África aí? Você falou África aí? África? Então, a origem do sorgo é a África. Vocês estão vendo aquela estrada lá no fim, onde estão as máquinas, o trator? Se a gente fazer uma linha reta, ou se a gente emendar, né, as Américas com a África, nós vamos ver que praticamente sorgo nasceu nas condições do Mato Grosso. Então vejam que sorgo, na sua essência, na sua história, tem muitas características de planta que podem atender muito às condições do Mato Grosso. Eu quero que vocês entendam uma coisa importante, mas se nós pegarmos 2015 e nós projetarmos a área plantada em 2023, a safrinha não fechou ainda, a safrinha de 2024 deve estar fechando em torno de 2,2 milhões de hectares. A safrinha 2023 ela foi um pouquinho maior, nós tivemos um decréscimo pelas condições climáticas, né? A janela do sorgo ficou, foi bastante prejudicada pelo atraso da soja, mas 2,2 milhões de hectares. Quantos eventos de milho você já foram esse ano? 5? Vários. Então, o que será que está acontecendo? Um evento como esse é um privilégio, né, para a gente que trabalha com sorgo. Se a gente voltar para esses dados, né, fica bem claro que sorgo tem trazido benefícios importantes para o agricultor, principalmente para aquele que planta soja. Número 1, resultado que traz na rotação com a soja. Número 2, o agricultor ele tem uma indústria de carne cada vez mais crescente. Nós brasileiros passamos desde do plano real, nós começamos, toda a população, aliás, isso é uma história de população, toda a população que não tem inflação, ela consome proteína. Ela faz poupança, ela gasta mais dinheiro para ter sua casa própria, mas o primeiro efeito numa população que não tem inflação é comer proteína. Então, a gente comia lá nos anos de 94, a gente comia mais ou menos aí 13 quilos per capita de frango, por exemplo. Hoje a gente come mais de 43 quilos de carne de frango. Então, isso é uma característica, né? Então, a indústria de carne, ela precisa abastecer um mercado crescente brasileiro, comprando aqui, e não tem o frango, tem o ovo, tem o boi, tem os suínos. Então, cada vez mais
essa indústria de carne. Recentemente, nós tivemos um fenômeno global muito importante, que foi a Covid. A Covid, de certa forma, estimulou a população global, daí já não somos nós brasileiros, a também consumir um pouquinho mais de proteína. E o Brasil passou a ser chave na produção de proteína. Então, além de estar trazendo uma boa rotação, uma boa cobertura com a soja, a indústria de carnes precisa fazer ração e, para ela ficar competitiva, ela tem que ter uma mistura de mais ou menos 10%, é o número mágico que eles falam, que é para ter uma redução no custo da ração. E ela chama de grão alternativo. Um dos grãos alternativos é o sorgo. Talvez o mais importante dos grãos alternativos seja o sorgo. E ele, infelizmente, ele só tem próximo de 2,3, 2,4 dos 10% que ele precisava usar na ração. Então, veja que existe uma oportunidade muito grande por compra de grão de sorgo, que ainda o comprador precisa mais grão de sorgo. Outra coisa importante, né, que estimula aquela curva é a segurança. Já já eu vou contar para vocês quando que eu tomo decisão para mim plantar o milho ou para mim plantar o sorgo. Mas, sem dúvida nenhuma, são tantas incertezas na agricultura que o agricultor tem optado para plantar o sorgo porque ele sabe que é uma cultura de mais segurança, principalmente no momento da safrinha. Sorgo no Brasil, gente, quase que 100% é plantado na safrinha. A gente tem lá 2% do mercado brasileiro que é no verão do Rio Grande do Sul e as grandes áreas, né, o restante é tudo plantado em safrinha. Então, se a gente somar esses três elementos, boa rotação da soja, a indústria de carne precisando de uns grãos alternativos para reduzir a tonelada de ração a ser produzida. E a segurança é esse dia de campo que tem dado a sustentabilidade do sorgo no Brasil. Mato Grosso tem uma particularidade, eu já vou abrir o jogo com vocês. Infelizmente, aqui existe um desafio de consumo. Então, aqui é que nem bolacha Tostines. Eu não planto porque não tem consumo, o consumo não consome porque não tem que ninguém planta. Então, tem um círculo vicioso que a gente precisa ter quebrado. Vocês viram que eu não falei de um novo comprador de grão de sorgo, né? Vocês sabem que vocês estão dentro de um dos estados brasileiros de maior produção de etanol de cereais. O Mato Grosso vem agora se destacando com a produção de etanol feito através do grão. Grão de sorgo também, Klink, funcionaria para fazer etanol. Eu contei para vocês do maior país plantador, que é os Estados Unidos. 1/3 da produção americana, que não é pouco, vai lá para a China, exporta para a China. 1/3 é usado para fazer etanol. Então, os carros americanos lá, o E10 deles lá, tem muito grão de sorgo. E 1/3 vai para consumo deles lá, suinocultura, alimentação humana. Então, o sorgo brasileiro, e isso já se começou essa semana, a gente já começa as primeiras notícias do uso do grão de sorgo, também por parte da indústria de etanol. O segredo, como trazer essa oportunidade, porque precisa de área plantada. A indústria de etanol não vai vir comprar sorgo de uma área colhida de 200 mil hectares. Então, a escala tem que acontecer. A escala precisa acontecer. E essa escala vai acontecer como aconteceu em Goiás, como aconteceu em Minas Gerais, como aconteceu em toda a história do Brasil. Hoje, a região que vem mais crescendo com sorgo é a região do Mato Piba, cresce na proporção aí quase de 40%, 42% a taxa de crescimento. Lá eles têm uma outra oportunidade, que é a indústria de carne, e eles também estão indo para uma oportunidade muito importante do uso do grão para etanol. A gente sabe que tem muito milho sendo colhido, tem muita logística, tem muito transporte, tem os desafios de armazenamento, mas isso é só questão de tempo.
Para mim, quando eu ando no Mato Grosso, eu me vejo no estado do Texas, americano, que é um dos estados mais plantadores de sorgo. A grande diferença é que o Texas, eles têm lá 4 meses, 5 meses para plantar, e vocês têm o ano inteiro para plantar. Então, a gente, de novo, né, quando eu pegar a linha da origem do sorgo, passa bem longe do Texas e passa muito próximo do Mato Grosso. Então, é uma questão só de adequar aí. Essa oportunidade começa a aparecer para vocês, né? Então, vocês têm a oportunidade de plantar uma safrinha de milho e vocês têm a oportunidade de plantar a safrinha de sorgo. E é fácil vocês posicionarem o milho e fácil vocês posicionarem qual que é o momento do sorgo. É muito fácil, é muito fácil. Se naquele mês que eu vou plantar, ele não traz risco para milho, planta milho. Mas a partir do momento que vocês fizerem a pergunta para vocês, nossa, se eu plantar milho, vai ser favorável? Não, eu estou com 50% de dar nada, de risco, 50% de risco. É o melhor momento para sorgo. É o melhor momento para sorgo. Então, a maneira de se posicionar entre plantar o milho e plantar um sorgo é essa pergunta que vocês têm que fazer para vocês mesmos, havendo essa solução desse consumo, havendo essa solução do valor, pelo menos um valor mais aceitável, né, para o grão de sorgo, vocês vão ter que tomar essa decisão. E essa decisão está relacionada à tomada de risco ou não risco. Acreditar que 2 meses depois que vocês plantaram uma cultura, o preço vai dobrar, eu acho que a gente já virou essa página. A gente já virou essa página. Então, acho que a pergunta é o seguinte: se eu plantar essa cultura, o milho, ou eu plantar o sorgo, qual que é a segurança que eu vou ter em adotar o sorgo ou não? Tá? Isso aqui é um estudo da Embrapa, né? Mais ou menos é o que eu estou comentando com vocês. Então, existem momentos que a rentabilidade do milho ela é favorável, e existem momentos que a rentabilidade do sorgo é mais favorável. Então, é esse momento. O risco que eu estou falando aqui, não é risco de eu apanhar em casa da mulher. O risco é de ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Esse é o risco que eu estou falando. Né? Então, o risco é preciso fazer dinheiro no verão e na safrinha. Risco é inerente, mas a partir do momento que você começa a expor mais o milho e você tem o sorgo como alternativa, aí é uma questão de decisão. Tá? Então, está bem claro, isso não sou eu que estou inventando. Os agricultores que vêm se estimular, né, quando eu falar para vocês, o agricultor fugindo do risco do milho, ele faz essa conta. Então, o número dele, na hora que ele faz essa conta, ele sabe que ele fecha o milho, ou ele fecha os números através do sorgo. Klink, você está mostrando no seu slide aí que mais ou menos para se fechar uma cultura de sorgo, você precisa mais ou menos de 350 milímetros de chuva. E para uma cultura de milho, a gente precisa pelo menos aí uns 700 milímetros, 600, 700 milímetros, depende do cultivar, depende do ciclo, mas a regra mais ou menos é essa aí. Tá? Lembra que eu contei para vocês que a origem do sorgo, se eu juntar a África e a América, traçar uma linha reta, é aquela estrada lá que está passando bem na frente do trator, né? Então, o sorgo nasceu por natureza com algumas características importantes, que aí é o segredo que eu preciso contar. O que está por trás dessa segurança de um determinado momento a gente plantar o sorgo e ele não passa a ser risco? Tem alguns mecanismos, né? Quando eu falo para vocês de nascer numa condição, a espécie nascer dentro de uma condição como o Mato Grosso, a espécie foi obrigada a se desenvolver para algumas coisas. Por exemplo, plantei uma lavoura de sorgo. Essa é a nossa safrinha. Chegou perto do florescimento, nós não temos chuva, nós temos deficiência de falta de chuva. O sorgo tem um mecanismo
Um mecanismo que a gente fala assim, olha, é uma hibernação. A espécie sorgo, ela segura o desenvolvimento, a floração dela, para encontrar o melhor momento para soltar o cacho e florescer. Porque toda espécie vegetal precisa de uma certa quantidade de água, de reserva de água, para esse processo, né, que é a microsporogênese, a polinização. Então, ele precisa. Então, o sorgo tem naturalmente esses mecanismos. Outra coisa, não sei se vocês observaram, é que tem um pouquinho de pó aí, vocês vão ver que a folha do sorgo, ele tem o tipo de um protetor, um branco, uma cera. Então, ele tem uma cera que nessas condições ele se protege de uma dessecação. Primeiro ele se protege de uma insolação, um sangol, como se fosse um sangol, tem esse mecanismo. E se você pegar o milho, pode pegar 99% dos produtores, é bem claro, ó, iniciou o processo reprodutivo, acabou o crescimento de raiz. Não tem crescimento de raiz, não tem crescimento de massa foliar. Vocês sabem onde é que está o nariz da planta? Na folha, né? E aquele nariz, ele faz o seguinte, ele respira carbono, gás carbônico, e ele joga o oxigênio para fora. E aí, mais recentemente, talvez o mecanismo mais importante da cultura do sorgo, que vocês precisam entender, se nós cortarmos uma folha de sorgo, né, onde está o nariz, né, os estômatos, né, e a gente marcar 1 centímetro quadrado daquela folha, e a gente contar quantos estômatos tem num centímetro quadrado, a gente vai achar uma proporção de 100 estômatos na folha do sorgo. Se nós pegarmos aqueles mesmo 1 centímetro quadrado da folha de milho, o nariz também da folha de milho está na folha, nós vamos achar mais ou menos uns 10 a 20 estômatos. Na prática, essa diferença morfológica trouxe um mecanismo de sobrevivência tão importante, porque imagina na hora que a planta tem que respirar, a planta tem que jogar O2 para fora e tem que trazer gás carbônico para dentro para fazer carboidrato, não é verdade? O que vocês acham que acontece na hora que ela abre o nariz para fora? O que vocês acham que ela, nessa troca de gasosa, né? O que vocês acham que acontece? O que vai junto com o O2 para fora? Muita água. Muita água. Então, o segredo do sucesso do sorgo, essa espécie maravilhosa que vocês estão vendo aí, está muito relacionado à origem, onde tem aí muitos mecanismos importantes de sobrevivência. Ficou claro para vocês o segredo da segurança do sorgo? Não é mágica. Não existe mágica. Não, mas como? Como não choveu nada e ainda continua produzindo? Tá? Então, ela tem mecanismos que foram desenvolvendo junto com a espécie, né? Os melhoristas fizeram uma plantazinha, melhoraram a parte de doença, mas esses mecanismos naturais é o que vocês têm na mão de vocês para utilizar, para trazer mais segurança. Porque a gente pode resolver todos os problemas, pode resolver o problema do valor, pode resolver o problema da logística, de quem está comprando, mas os mecanismos de segurança, isso é da natureza. Então, vocês precisam conhecer, né? Parte do meu objetivo hoje é contar um pouco disso para vocês. A segurança que a espécie sorgo dá na hora da tomada da decisão. De novo, hein? Esse momento é apropriado para milho? Nossa, eu tenho segurança, eu tenho tido sucesso em colher milho nesse momento, né? No andar do janeiro, do fevereiro, né, do março, vai planta milho. Mas a partir do momento que vocês começarem a enfrentar o risco, para que tomar risco se vocês têm aí uma oportunidade de cultura aí que pode estar trazendo rendimentos, né? Tem até um estudo lá de rendimentos, né, financeiro, né, que vocês podem estar utilizando. Quero falar de um negócio muito importante, raiz. Quero falar um negócio muito importante, raiz, né? Talvez vocês não estão enxergando a letra, né? Eu vou já direto ao ponto. Essa raiz aqui, ó, segunda é a raiz do sorgo. A primeira fotografia aqui, ó, é a raiz
do milheto, a raiz do milho, a raiz da braquiária. Então, a gente sabe da importância de uma boa raiz para descompactar. Sorgo, geralmente, explora uma região de solo diferente do que a soja explora. Aquele potássio, né? Todo mundo acha que a gente põe potássio, vai lá no Japão, né? O potássio fica depositado lá, né? Então, aquele potássio que está depositado lá, o sorgo traz para a palhada, e quando é colhido, ele fica naquele solo, já disponibilizado já para o próximo ano, né? A gente cansa de ver trabalhos de sucessão ou trabalhos onde se planta as faixas, né, de sorgo, milho, milheto, mas sorgo, vocês não precisam plantar sorgo com braquiária, por exemplo. É uma prática que a gente sempre vê. Plantei meu sorgo braquiária. Por que você plantou? Para mim fazer mais palhada e para mim fazer mais enraizamento. Vocês não precisam. A braquiária vai competir num momento importante com água para sorgo e vocês vão deixar dinheiro na mesa. Vocês vão deixar dinheiro na área que o sorgo pode estar trazendo para vocês. Sorgo é uma espécie que tem alelopáticos. Né? Alelopáticos são exudados que têm uma importância. Por exemplo, uma importância é diminuir competição de mato-competição. Isso é uma natureza do sorgo. O sorgo tenta proteger a raiz dele, o espaço dele, tem que ser esses exudados. Esses exudados têm outras importâncias, por exemplo, a raiz para se aprofundar num solo ácido, por exemplo, esses exudados fazem tipo um papel de uma calagem, né? Uma neutralização. Tá? Porém, esses exudados praticamente, isso já é medido no trabalho científico, praticamente 10, 12 dias após a planta estar morta, ele foi degradado pelos micro-organismos. O que acontece muito com o sorgo, que é um grande paradigma, né? Ele cortar um sorgo, vocês estão vendo, tem sorgo aí que está verde, está pronto para colher. É uma característica da espécie. Então, quando você corta aquele sorgo, ele não morreu, ele é diferente do milho. Ele vai continuar vivo. Então, se vocês não matarem esse sorgo, dessecarem, regrinha de bolo, 14 dias antes do plantio da sua próxima cultura, e nesse caso a próxima cultura é a soja, você vai ter uma mato-competição, mas não por causa desses exudados. Esses exudados eles são muito importantes para controlar a pH, e a espécie desse sorgo que vocês estão vendo aí é um cruzamento chamado bicolor. Esse exudado tem um papel muito importante. A espécie bicolor, ela é muito importante eu não digo redução, mas na diminuição do nematóide. Alguns híbridos são claramente redutores, né? O famoso fator de reprodução é menor que 1. Mas, de maneira geral, esse exudado, ele é um amigo da planta da soja. Por quê? De certa forma, ele é um inibidor de duas maneiras do nematóide. Primeiro, na eclosão, e segundo, quando o nematóide ocorre a larva, né? Ele não consegue, esses exudados formam tipo uma barreira. E esses nematóides são reduzidos do solo através de uma falta de alimentação. Então, de maneira geral, o sorgo, esses que vocês estão vendo, que é uma espécie bicolor, tem esse papel muito importante. É um redutor. Evidentemente, né, nós temos aí diversas empresas apresentando, cada empresa tem o seu estudo, como é que comporta o seu híbrido para cada um desses nematóides. Mas lembre disso aí, é importante. De maneira geral, os nematóides que acontecem na soja, eles são muito importantes. O sorgo tem uma participação muito grande. De novo, se eu plantasse um hectare de soja, no outro ano eu plantasse 1 hectare de sorgo, e isso trouxesse prejuízo para a soja, pode ter certeza, o agricultor ele não continuaria plantando esse sorgo aí. Eu trouxe aqui algumas figuras, né, em relação à parte de
a parte de onde o sorgo está sendo utilizado, né? Eu comentei aí do sorgo americano, né? Que vai para suíno. Aqui no Brasil a gente usa em ovos, a gente usa na ração. Mas só queria terminar a minha apresentação trazendo dados para vocês aqui, para que não seja aí mais aí um fantasma, um paradigma. Se a gente comparar a produção de uma tonelada de grão de milho, uma tonelada de grão de sorgo, em termos de produção de etanol, praticamente eles têm aí aproximadamente 410, 420 litros de etanol. Sorgo, existe o substrato dessa produção de etanol, que é o DDG. Lembrar que sorgo é uma espécie que tem mais proteína do que milho. Se o grande valor do DDG está relacionado à proteína, geralmente um sorgo tem 14, 15% de proteína e um milho tem lá 9, 10%. E o óleo também existe, híbridos muito importante para a produção de óleo. Pessoal, obrigado pela oportunidade.